Boa tarde, pessoal. Vamos voltar para a próxima palestra do evento, próximo painel, melhor dizendo. Eu queria cumprimentar a presença da minha sogra, dona Gisa Saldanha, e meu sogro, João Saldanha, baluarte do conservadorismo na família Saldanha. E a presença também do diplomata Gustavo Maustach, dos amigos do Instituto Veritas, Anderson Montalvão, o amigo, né, Anderson Montalvão, e da minha amiga Vanessa Rodrigues, a mente por trás de Caneta Desesquerdizadora. Marcelo te vira. Não. E eu, para presidir a mesa, eu vou chamar o meu querido amigo, coach, milionário, tenista, Raduan Melo. E aí? Boa tarde, meus amigos. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, mais uma Semana da Liberdade. Toda vida eu começo fazendo meio que retrospectivo, né? Eu vou ser mais sucinto hoje. Meu nome é Raduan, tá? Os que não me conhecem, é muito bacana estar aqui com vocês hoje e ver que eu conheço poucos de vocês, eu acho. Pouca gente aqui eu consigo chamar pelo nome. Isso é, sendo muito sincero, fantástico, viu? Eu comecei o Dragão do Mar em 2009, eu mais 3 pessoas, era uma reunião de 4 pessoas do Dragão do Mar, né? A gente se reunia 4 pessoas para discutir liberdade e ver já um público que a gente não conhece, que passa realmente desapercebido por mim, é algo, no mínimo, muito prazeroso, muito prazeroso para mim, tá? Conheço poucos de vocês, estou um pouco distante do movimento, faço até minha meia-culpa com o Rafael, com a Gabi, com o Rodrigo, mas é muito bacana estar aqui, é muito bacana lutar por liberdade, sim, eu convido vocês, quem é menos engajado, a se engajar nessa luta, que é fantástica, tá? Eu tenho um desafio hoje, que é estar no meio de 2 caras que eu sei muito sério, são 2 gigantes que eu considero mais do que um ídolo meu, cada um na sua área, amigos meus. O Diogo, que está aqui na minha frente, que vai ser o primeiro que eu vou chamar, é sem dúvida um dos maiores exemplos do liberalismo dentro do movimento brasileiro. É um cara que conhece tudo, e quando eu digo tudo, é tudo mesmo. O cara conhece de Washington à Coreia do Norte. Quem quiser saber como é a Coreia do Norte, Diogo já esteve lá, não é isso, Diogo? Tem uma palestra dele fantástica, que é Como é a Coreia do Norte. Essa palestra é fora de série, não é ela hoje, mas ela é fantástica. Mas apesar de tudo isso, e mesmo sendo tudo isso, é um cara que é um poço de humildade, é um poço de respeito e tolerância dentro do movimento liberal, que é uma coisa que a gente tem que sempre buscar e sempre trazer para o nosso lado, né? Ninguém converte ninguém sendo grosseiro e sendo estúpido. Eu acho que o Diogo sempre foi essa pessoa que sempre trouxe união para o nosso lado, sempre trouxe uma palavra muito sensata e muito amistosa dentro do movimento, e isso em alguns momentos foi difícil, e isso em alguns momentos fez falta, na presença dele fez falta essa palavra, tá? Não me deram um currículo dos 2, então aqui eu vou falar o que eu acho dos 2 para chamar, tá certo? Então eu queria chamar mesmo meu amigo, que eu sou um profundo admirador, de Diogo Costa. A segunda pessoa que vai compor a mesa comigo, que vai estar do meu lado, é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores expoentes do movimento liberal nos últimos 2 anos, nos últimos 18 meses, 12 meses. É um cara que eu acho que é difícil alguém nunca ter lido esse cara, né? O Felipe Hermes não tem outra palavra para dizer, o cara é um monstro na frente do computador. Sendo muito sincero e com todo respeito aos demais, não tem ninguém melhor do que ele em artigos sobre liberalismo, em artigos que linkam o cotidiano nosso à pauta liberal, à pauta da liberdade. Sem dúvida nenhuma, um cara que remodelou a maneira de comunicar liberalismo na internet. Um cara que trouxe uma nova maneira de se comunicar, uma nova maneira, tinha aqui a palavra que eu não gosto muito, que eu estava até brigando, de vender a ideia liberal. Pode vir para a mesa, Felipe Hermes, e queria que a gente desse uma salva de palmas.
ele foi o primeiro nordestino a ganhar um prêmio no Fórum da Liberdade, tá, pessoal? Então, um evento que dizem ser o maior do mundo, alguns falam da América Latina, que junta liberais ou pretensos liberais. O Felipe Hermes foi o cara que ganhou o prêmio de liberdade de imprensa nesse evento. Então, isso para nós do Ceará, para nós do movimento liberal cearense, é um marco fora de série, é algo realmente inatingível se fosse pensado há alguns anos atrás. Imagina que, eu falei isso com ele um dia antes dele receber o prêmio, é um prêmio que poderia ter sido dado para Veja, Globo e outros grandes meios de comunicação que, tendo seus desvios, fazem um papel relativamente correto. E o prêmio foi buscar realmente um cara que começou em casa com um site, sem apoio financeiro de ninguém, sem governo por trás, sem ninguém apoiando. Então, quem não leu Felipe Hermes, leia Felipe Hermes. Quem não assistiu Diogo, vai ter a honra agora e o prazer de assistir Diogo. É com você, meu amigo. Obrigado, pessoal. Tá ligado aqui? Vocês me ouvem aí atrás? Bom, obrigado aí pela apresentação longuíssima do Raduan, né? E sempre, quando eu penso em Fortaleza, e eu estava tentando lembrar a primeira vez que eu vim aqui, eu lembro do Raduan, porque o Raduan que preparou aqui o primeiro heróico Liberdade na Estrada em, sei lá, 2009, né? Já estamos ficando velhos, né, Raduan? 2009. Estamos velhos. E o que eu queria falar com vocês hoje é sobre, né, não olhar tanto para esse passado recente, mas olhar um pouco para o nosso futuro. E nós pensarmos de que maneira que a liberdade pode se desenvolver no futuro. A gente ouviu aqui falar sobre alguns temas atuais, né, também ouvimos aqui alguns temas históricos e vamos continuar ouvindo. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para maneiras que nós podemos entender não apenas a liberdade individual, mas a liberdade de uma sociedade, de um grupo, de uma comunidade. Falar mais perto? Tá. Hoje a gente ouve falar muito de ordem, né? Algumas pessoas falam que a gente está vendo uma nova ordem mundial. Depois da eleição do Trump, o Wall Street Journal falou que a gente está vendo uma nova ordem mundial, que era a era Trump. Mas quando a gente pensa nessa nova ordem, normalmente é uma ordem muito direcionada, certo? Uma ordem que você tem uma pessoa dando comandos para que outras pessoas possam assim agir. Até o modo de pensar o capitalismo, talvez, do Trump, seja um modo um pouco mais autoritário, né? O presidente usando o Twitter dele para dizer quais empresas são boas e quais empresas são ruins. Mas existe um outro conceito de ordem, que é um conceito que nós chamamos, né, depois de Hayek, de ordem espontânea. É a ordem que Adam Smith falava, que era a simples e natural ordem da liberdade. Que era quando você tem pessoas que, buscando o seu próprio interesse, acabam contribuindo para o interesse social e fazendo com que exista uma ordem, ou seja, um conjunto de regularidades que a gente possa observar e entender, que é maior do que se qualquer uma dessas pessoas quisesse, de fato, criar essa ordem. Outro economista, James Buchanan, chamava isso de ordem emergente. Ele falava que era uma ordem que se definia pelo seu processo de emergência. Essa eu acho que é uma das frases mais profundas de toda a economia do século XX. É um artigo bem curtinho do James Buchanan, em que ele está discutindo com algumas pessoas e falando, olha, vocês têm que entender que quando a gente fala de ordem espontânea e emergente, não é apenas uma ordem que a gente vê, tipo uma sociedade bem organizada, e depois a gente usa a liberdade para implementá-la. A gente nem consegue ver, a não ser que a gente implemente. É preciso que as pessoas, interagindo entre si, construam uma ordem para depois a gente entender o milagre ali que foi feito. Outro economista, por exemplo, Elinor Ostrom, chamava de ordem policêntrica. Não tem apenas um centro de comando, mas ela é descentralizada em várias esferas da sociedade civil. Mas o que eu quero falar para vocês hoje não é nenhuma ordem muito grande. Na verdade, é uma ordem muito pequena e é uma ordem que aparece dentro da internet. Talvez vocês conheçam um site chamado Reddit. Alguém aqui sabe o que é o Reddit? Está aqui, número bom. Bom, para aqueles que não sabem, o Reddit é uma rede social em que as pessoas compartilham textos, imagens, links, e comentam e votam umas nas outras, ou positiva ou negativamente, para que
crie-se, então, uma conversa. Ou, como algumas pessoas definem, é um Facebook para quem não tem amigos. Todo dia 1º de abril, o Reddit cria algum tipo de experimento social. Nesse dia 1º, então, quando os usuários... A gente está falando de um site que tem vários milhões de usuários, né? Quando os usuários entraram no site, eles viram que existia uma nova comunidade. O Reddit é formado de várias comunidades, e tinha uma comunidade que, se você entrasse, aparecia apenas uma tela branca. Vocês não conseguem contar, mas é uma tela de 1000 pixels por 1000 pixels, com 16 cores embaixo. Então, a pessoa podia, né, sem saber exatamente o que era, não dizia o que era, qual o propósito, só isso. Mas a pessoa podia clicar numa das 16 cores e clicar em algum ponto da tela, e aquele ponto se tornava colorido. A partir daí aparecia um timer lá em cima, de 5 minutos, e só depois de 5 minutos a pessoa poderia fazer a mesma coisa, clicar em outra cor e colorir outro pedaço da tela. Você imagina o que acontece se você deixa uma tela em branco, que pode ser colorida muito lentamente por 1 milhão de pessoas? Bom, o Reddit não sabia o que ia acontecer. Eles deixaram o experimento e foram ver o que começaria a rolar. O interessante é o seguinte, que não apenas era uma tela que todo mundo poderia ir colorindo ponto a ponto, mas para você conseguir fazer qualquer coisa que fizesse um pouco de sentido, uma imagem, um texto, uma receita de bolo, etc., era necessário que você tivesse a cooperação de outras pessoas, porque era um processo muito lento. Depois de 5 minutos, alguém poderia simplesmente colorir o seu pixel de novo, né, e você teria que ficar recolorindo, digamos, a mesma coisa. Então, o que acontece, né, se você tem uma tela em branco e a internet pode simplesmente utilizá-la? O que poderia sair daí? Pode ser que saiam, sei lá, figuras geométricas, uma equação, uma receita. Né? Só que a internet, se vocês conhecem a internet, a mente da internet é um pouco menos sofisticada do que isso. Né? Então, as primeiras coisas que aparecem na tela do Place, né, que é esse experimento, eram muito mais parecidas com uma porta de um banheiro masculino do que com qualquer coisa um pouco mais nobre do que isso. As pessoas começaram a desenhar, tem um personagem na internet tal de Dick Butt, que eu não vou nem explicar exatamente, começaram a escrever palavrões, começaram a fazer um monte de, digamos, obscenidades. Né? Em vez de sair Einstein, sai apenas os instintos freudianos das pessoas através da tela. Isso é curioso, né? Porque o primeiro problema que aparece nesse experimento que você tem... A gente está falando de um experimento que ninguém sabia quanto tempo ia levar, mas acabou levando 72 horas, envolvendo 1.200.000 pessoas. Mas, no começo, acaba sendo só esse festival aí de obscenidade. E tem, então, esse problema. O problema é que um novo canal de liberdade, um novo canal de ordem espontânea, costuma ser utilizado para a subversão social. Você imagina que a internet, desde o seu começo, ela foi um canal para que as pessoas compartilhassem pornografia infantil, por exemplo. O Bitcoin, que acho que a maioria de vocês aqui conhece, é a primeira implementação que tentou fazer um mercado de bens, né, de consumo de Bitcoin, acabou sendo fechado e o sujeito está na prisão lá nos Estados Unidos, porque virou algo em que as pessoas iam vender e comprar drogas recreativas e armas, etc. Né? Esse é o primeiro problema que a gente começa a ter. E se o Reddit fosse um governo, as pessoas iam demandar naturalmente que o governo fechasse aquela página ou que proibisse, né, certos desenhos. Esse desenho pode, aquele não. Não pode a suástica, não pode o objeto fálico, etc. Mas a coisa começou a rolar. Se você não queria que aquilo se tornasse subversivo, você tinha que ir colorir alguma outra coisa. E foi isso que começou a acontecer. Uma curiosidade é que o Reddit, como é uma comunidade de várias subcomunidades, e várias delas uma comunidade internacional, os primeiros objetos que começaram a gerar cooperação eram também bandeiras nacionais. Então, vocês conseguem ver, sei lá, mas ali tem a bandeira da Argentina, a bandeira da Alemanha, lá em cima tem uma tentativa de bandeira do Reino Unido. Então, você começa a ter pessoas que começam a perceber. Você entra na página, você começa a ver essas cores aqui são do meu país, facilmente você consegue completar. Né? O problema era o seguinte, para as bandeiras mais fáceis, tipo a Argentina, são só 3 listras, rapidamente o pessoal começou a se unir e fazer a bandeira. As bandeiras mais difíceis, né, como o do Reino Unido, a coisa fica mais difícil de você coordenar.
Porque como é que você vai decidir exatamente qual vai ser a grossura das cruzes, a angulação, né? Qual vai ser a proporção da faixa branca para a vermelha? Fica um pouco mais complicado de você fazer. E nesse momento, mais uma vez, se o Reddit fosse um governo, as pessoas iam querer, opa, você tem que colocar ali quais são os modelos para a gente fazer. Né? Talvez fazer uma lista ali de desenhos que as pessoas pudessem seguir, né? Ou criar uma norma técnica, né? Fazer a ABNT lá do Reddit. Mas não tinha isso. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a se unir em comunidades, que já existiam dentro do Reddit, e começaram a conversar e falar, peraí, pessoal, vamos tentar, então, criar uma organização para a gente fazer um desenho, né, fazer o nosso próprio template. E esse é o segundo problema, a precariedade. Uma das digamos assim, pequenas ordens espontâneas que eu comecei a ver quando eu fazia o meu mestrado em Nova York, era um negócio que eram os ônibus de Chinatown. Então, nos Estados Unidos, os ônibus, né, eu estava em Nova York, ali na costa leste, basicamente você tinha duas companhias, que era a Coach e a Greyhound. A Coach tinha uma marca chamada Peter Pan e a Greyhound. Vocês foram nos Estados Unidos, sei lá, nos anos 80, 90, essas eram as duas companhias que operavam. O ônibus era bastante caro, era só um pouco mais barato que o trem, né, para você fazer, sei lá, Nova York, Washington, Boston, Filadélfia, as principais cidades ali. Os chineses perceberam que era uma oportunidade aí, viram uma lacuna e começaram a fazer, em vez de usar a rodoviária, que tinha essa licença, usar o próprio Chinatown, os bairros chineses, para fazer um ônibus que levasse chineses de uma cidade para outra. Logo, uma segunda raça começou a utilizar, que é a raça dos estudantes, né, que o estudante, né, tem um faro, né, já ouviu um preço de um dígito só, a pessoa já vai lá. E a coisa começou a expandir, e depois, quando pediram para o governo intervir, já era um mercado que estava abundante o suficiente que as grandes, o duopólio de ônibus lá, em vez de conseguir intervir, teve que começar a competir. E uma criou a Bolt Bus, outra criou a Mega Bus, que hoje não existem pelos Estados Unidos inteiro, e até mesmo pela Europa, né, e é um ônibus, na verdade, muito mais qualidade do que aqueles que operavam na rodoviária. Bom, precariedade. Como que resolve-se, então, a precariedade num caso como esse? A comunidade brasileira, por exemplo, via que era um problema fazer a bandeira do Brasil. As pessoas não sabiam qual ia ser a angulação do losango, onde começava, onde terminava, então estava tendo um problema. Eles foram e se organizaram dentro de um canal de conversa, e as pessoas começaram a fazer enquete para votar qual deveria ser o template. Concordaram, fizeram enquete, votaram no template, e a partir daí a coisa começou a sair. Você vê que no começo tinha tinham memes até. Nada daqui foi eu que fiz, não. Tinham memes que faziam com a bandeira brasileira, né, porque as outras bandeiras estavam muito melhores, né? Mas, com o tempo, a bandeira brasileira começou a adquirir um formato reconhecível pelas outras pessoas. A mesma coisa aconteceu com a bandeira do Reino Unido, que, na verdade, se dividiu, porque tinha a comunidade da Inglaterra e a comunidade do Reino Unido. Ficou ali um Brexit acontecendo ali. Mas, com o tempo, também, o Reino Unido acabou se juntando e as pessoas conseguiram fazer, então, também uma bandeira bastante direitinho. Um dos projetos mais ambiciosos era das comunidades de Guerra nas Estrelas, né, Star Wars, que tem várias comunidades. Deve ter uma para cada filme, sei lá. E eles queriam fazer uma citação de um dos filmes. Assim, veja que cultura da internet é uma coisa bastante obscura, né? Mas é uma citação de um dos filmes, só que, cara, como é que se escreve um texto? É muito complicado, porque cada pessoa vai achar que o A é de um formato, o outro vai achar que o A é de outro, onde que fica a perna do R, então ficou essa coisa aí que parece quando eu escrevo com a canhota. Depois, o que aconteceu? As pessoas começaram também a se organizar e, num trabalho que envolveu muito mais gente do que a bandeira do Brasil, por exemplo, eles conseguiram transformar esse negócio aqui em algo que é bastante legível e até um pouco impressionante, né? E ainda assinaram aí embaixo o nome da comunidade, Precomeans. Isso é bastante curioso. Então, conforme a precariedade foi sendo resolvida, você vê que os projetos vão tomando mais forma, né? Vão se tornando projetos que envolvem centenas, milhares de pessoas. Mas aí um outro problema começa a acontecer. É muito mais custoso você fazer aquele quadrado Star Wars ou fazer uma bandeira brasileira do que você se reunir com apenas uma regra. Vamos pintar o que a gente encontra pela frente de azul. Então, vocês podem ver aqui no canto, tinha uma outra comunidade, The Blue Corner.
que resolveu que ia pintar tudo de azul. Então, acabar com esse negócio aí, vamos azular a tela toda. E aí vem um outro problema, né, que é o problema da monopolização. Será que, então, a gente vai ser vítima de um monopólio que vai dominar a tela inteira? Eles têm um produto muito mais barato, né, um ponto, um pixel, você não precisa nem coordenar, né, só pintou de azul, pronto, fiz meu trabalho. E, mais uma vez, se as pessoas pudessem utilizar de força coercitiva, iam querer fazer uma cota de cor, né, azul aqui, vermelho ali, né, para não misturar, fazer um muro entre os azuis vão pagar pelo muro, né, fazer uma solução aí. Em vez disso, o que acontece? Conforme o produto ali vai se expandindo, a cor azul, os mesmos... Quantos membros tinham lá? Acho que aqui não tem, mas era coisa de 4.000 pessoas. Fica mais difícil para você conseguir manter, né, conforme você vai expandindo o seu projeto. E o que acontece? As pessoas começam a invadir e fazer vários designs, né? Começou puramente azul, né? Foi passando o tempo, outros desenhos começaram a invadir, tem uns pokémons ali, não sei. Um Bender do Futurama. E aí, depois de um tempo, né, a coisa acaba sendo invadida. E aí, o engraçado é que os próprios azuis, que tinham um plano de dominação colorada do negócio, decidiram que eles iam passar a preservar aquelas artes. Tá? E eles iam proteger que a arte fosse vandalizada por outras pessoas. Olha só que curioso. Esse começa a ter um outro efeito, que é um efeito de cooperação mais interessante. Mas aí vem o nosso terceiro problema, que é um problema mais crucial ainda, né? Mais difícil que esses três anteriores, o nosso quarto problema, é o da dominação. Por exemplo, a bandeira da Dinamarca, bonitinha, vermelha e branca, o que os suecos fizeram? Pintaram a cruz de amarela, a bandeira de azul, e transformaram a bandeira da Dinamarca na bandeira da Suécia, porque eles estavam lá em maior número. E aí você tem um problema que é o conflito e um problema de dominação. Que mesmo gente como James Buchanan, por exemplo, ia falar, bom, nesse momento você precisa ter uma autoridade que vai dizer onde termina a propriedade do A e começa a propriedade do B. Precisa ter alguém que, quando tiver conflito, uma autoridade que possa resolver o conflito. Falar, não, você está certo, você está errado. Mas não tinha essa autoridade aqui, né? E isso fez com que nossa bandeira fosse vandalizada. Apagava o 7-1 de um lado, aparecia o 7-1 em outro lado. Mas, olha que coisa interessante. Quem faziam isso, normalmente, era a comunidade da Argentina, né? Surpresa. Mas aí começou a ver o quê? Os brasileiros também começaram a vandalizar a bandeira da Argentina, a coisa ficou cada vez pior. Talvez de todos os atos de vandalismo, etc., o mais curioso, nessas 72 horas que o experimento durou, tenha sido esse aqui. Deixa eu ver se consigo fazer tocar. Que a comunidade da Alemanha, né, viu que a bandeira dela podia se expandir sem perder o significado. E aí começou a comer ali o Österreich, que é a Áustria, e acabou invadindo a França Vocês estão batendo palma para uma nostalgia de 1940 aqui, né? Beleza. Mas olha que curioso, né? Porque a bandeira da França consegue... Você está vendo que a França sobe ali, né? O pessoal, opa, vamos fugir para cá. E a partir daí começa um conflito entre os dois. Fica a França querendo descolorir a Alemanha querendo recolorir a bandeira dela. Só que tem uma coisa, o conflito é custoso. Se você quer melhorar o seu projeto, vale mais a pena você ter uma solução pacífica e você poder, então, respeita a propriedade do A, ou a respeita do B, e os dois podem, então, trabalhar na sua própria propriedade, que foi o que aconteceu. Depois de um tempo, olha só como é que é o desenrolar da história. Então, como a gente estava vendo, a Alemanha vai e invade a França sobe, aí começa uma guerra de pixel ali para recolorir o negócio, mas eles entram no acordo e transformam ali a área de conflito na bandeira da União Europeia. Você vê que ainda tem ali um problema, mas a coisa acaba se tornando estável. E uma vez que essa estabilidade é alcançada, uma vez que você consegue o acordo de paz e a coisa fica civilizada, você vê ali, os franceses começaram a desenhar uma baguete, uma garrafinha de vinho, começaram a colocar uns símbolos nacionais, depois os alemães fizeram a mesma coisa com a bandeira deles. Ou seja, uma vez que você consegue ter uma solução pacífica para os conflitos, que é basicamente o reconhecimento do direito, né? Uma vez que a propriedade privada é reconhecida, é garantida, as pessoas conseguem, em paz, criar coisas muito mais interessantes. Você vê a bandeira da Alemanha
melhorou bastante, né? Fizeram lá outros símbolos nacionais. Aí, uma vez sem propriedade de paz, então, você começa a ter também uma linguagem, uma nova instituição, que é como que você sinaliza para o resto da comunidade que aquelas duas comunidades estão em paz. Então, os primeiros que fizeram isso foram o Reino Unido e a Itália, que fizeram um coração ali com as bandeiras dos dois países. E aí começou a se copiar, criou essa linguagem do coração, né, de vexológico, lá de mais de uma bandeira. E aí fez uma tríplice fronteira ali entre Finlândia, Argentina e Brasil. Assim, por que a Finlândia está ali? Eu não sei. Noruega e Suécia, Bélgica e Alemanha fizeram ali um cachorro-quente com uma cerveja. Então, você começa a ter símbolos que não apenas... Veja bem, não apenas você tem uma resolução do conflito interno, mas você tem uma externalização simbolizando que aquele conflito é resolvido, que agora as duas comunidades estão em paz e até mesmo começam a se ajudar para que uma não seja vandalizada nem a outra. O que demorou mais para aparecer foi esse aqui, entre Grécia e turcos, que ficaram se degladiando, mas, né, no final, até mesmo, né, algo que no mundo real seria difícil de acontecer, mas no mundo digital, os gregos e os turcos conseguiram também firmar um acordo de paz entre as suas duas pequenas bandeiras. Por isso que elas ficaram pequenas, que eles ficaram só vandalizando uns aos outros. Mas uma vez que isso é estabelecido, aí você começa a ver uma série de projetos que são tantos que, depois que esse negócio terminou, foi um projeto de 62 horas, as pessoas se uniram para fazer um atlas, para as pessoas entenderem o que cada desenho significa. Você tem ali algumas universidades americanas, mas a maioria das coisas aí, só mesmo aquela comunidade de nicho da internet que vai conseguir entender. Você tem alguns designs de música, né, Pink Floyd, David Bowie. Tem umas comunidades políticas, e aí a coisa também, como é que a internet foge do mundo real, é que o desenho de maior espaço de alguma comunidade política foram dos anarcocapitalistas. Fizeram a cobra ali, em vez de ser Don't Tread on Me, é No Step on Snake, a cobrinha ali deles. Eles começaram tentando fazer o desenho do lado dos anarquistas aqui, mas os anarquistas, obviamente, não deixaram, ficaram tirando o desenho deles. Aí eles foram para outro lugar, também vandalizaram o desenho deles. E o que eles fizeram? Eles entraram num acordo com a comunidade da Polônia, a comunidade da Fórmula 1, falaram, olha, a gente vai fazer aqui o nosso desenho, e aí desenharam a primeira cobra verde, depois fizeram o desenho deles, mas aí a coisa já estava com massa crítica suficiente para proteger, e aí ninguém mais conseguiu vandalizar o desenho deles. A Suécia e Noruega aí colocaram o rei da Suécia, e fizeram, né, toda uma papagaia da família real ali, da Holanda. Os brasileiros também, para expandir, fizeram um Blanca, um Cristo Redentor pela metade e uma bunda, que as outras comunidades chegaram a postar, falando, olha, alguém está vandalizando os brasileiros, fizeram uma bunda. E o pessoal, não, foram eles mesmo. Não. É isso, vontade mesmo. Não é vandalismo, não, é soft power, é outra coisa isso aqui. E alguns projetos muito mais ambiciosos, né? Que aí as pessoas criaram comunidades só para certos projetos serem feitos, né? Tem ali a Noite Estrelada do Van Gogh, a Mona Lisa, que preservou a bandeira da Suíça, coitada, que estava ali no meio, que ela estava dominando. E aí, finalmente, o último problema, eu acho que para o Place, foi uma reação negativa que veio de outra rede social, que quem tem menos amigo ainda que o Reddit, que é uma rede chamada 4chan, talvez alguns conheçam. Mas, então, os 4chan, assim, com o espírito troll que eles têm, eles quiseram destruir o negócio. Eles criar um botzinho para ir pixelando tudo de preto. Né? Escolheram um foco no começo do meio do mapa e começaram a fazer isso. Eles acharam que assim eles iam destruir o negócio todo, né? Mas não conseguiram destruir, porque eles chamam de The Void, o projeto deles. Não sei se vocês conseguem ver muito bem, mas eles tentaram até avançar ali sobre a bunda brasileira. Tipo, eles colocaram, vamos destruir a bunda brasileira e tal. E os brasileiros conseguiram o quê? Eles pegaram o mesmo bot que o 4chan estava utilizando e mudaram o script para que, em vez de desenhar tudo em preto, meio que redesenhasse a bandeira brasileira caso ela fosse vandalizada. Então, as pessoas começaram a pegar a tecnologia que o 4chan estava usando e utilizar em seu favor. E, só para não ser muito técnico, né, mas, de qualquer maneira, o número de pessoas que podiam utilizar o bot era o número de pessoas, de fato, que têm uma conta no Reddit. Então, como tinham mais pessoas utilizando o bot para o bem, né, para a preservação do que para a destruição, a coisa começou a funcionar bem. É interessante você ver como que, por exemplo, o The Void tenta destruir aqui o design dos anarquistas, dos anarcapitalistas,
mas eles conseguem se proteger bem. Olha só, eles destroem muita coisa, mas o Don't Step on the Snake ali se mantém. O pessoal da Fórmula 1 também espertamente mudou o preto deles para cinza, porque como o bot ficava colocando um pixel preto lá de outro pixel preto, e aí uma vez que o The Void foi combatido, eles voltaram com o F1 em preto. E o curioso disso é que, como o próprio 4chan começou, em vez de atacar indiscriminadamente, começou a atacar os designs que eles achavam que eram muito ruins ou frágeis. Então, acaba que criou uma certa renovação, sabe? Até a própria destruição do negócio permitiu que novos designs começassem a aparecer até um pouco melhores. Bom, e aí, se você for ver, uma vez que esses problemas são resolvidos, né, como a gente falou, precariedade, o problema da monopolização, o problema da subversão, o problema dos conflitos e da propriedade, e o problema da reação, aí vários projetos começam a ser feitos, né? Então, durante as 72 horas que o The Place durou, como a gente falou, 1.200.000 pessoas participaram do negócio, em algumas centenas de pequenas comunidades, desenhando coisas que provavelmente não têm significado para ninguém, mas têm significado para eles. E o mais interessante, né? Eles conseguiram fazer algum tipo de desenho que ninguém seria capaz de fazer. Assim, ninguém seria capaz de intuir quais seriam os designs, né, os desenhos que teriam mais demanda, digamos assim, de toda uma comunidade. Mas, simplesmente permitindo que as pessoas se organizassem livremente, a coisa acabou saindo. A gente está falando aí de algumas centenas de designs, né? Então não é nada muito pequeno. Esse é mais ou menos, vocês vão ver agora, é o produto final, depois de 72 horas. A bandeira americana acabou aparecendo ali no meio, que foi tentar destruir, mas ela se manteve. Então esse foi o produto final depois das 72 horas. Aí você tem time de futebol, você tem universidades, música, bandeiras, videogame, sistemas operacionais, séries de televisão, né? E a questão para muitas pessoas, principalmente aquelas que não entendem cultura de internet, isso é uma coisa até meio estranha. Mas para as pessoas que participaram, foi algo que elas acharam que era tão valioso que uma semana depois do negócio já tinham vários produtos, né? Então as pessoas já começaram a fazer outros designs na internet baseado no The Place. Fizeram um design de 3D do negócio, as pessoas imprimiram e fizeram quadros e começaram a vender até na internet os quadros do The Place. Alguns suecos fizeram a imagem do rei, né, com o rei da Suécia na parede. Camisetas começaram a ser vendidas, capas de celular. Ou seja, dificilmente algum design que simplesmente fosse criado pelo site conseguiria ter tanto interesse, né, que as pessoas começassem a trazer aquilo para a vida real delas, né, porque elas foram parte de um projeto online na internet. Eu acho que essa é a grande mágica que novos canais como a internet mostram para a liberdade. Novas maneiras de cooperação, novas maneiras de organização social. E que, às vezes, quando existe liberdade e as pessoas conseguem resolver os problemas da interferência, do conflito, nós conseguimos criar objetos muito maravilhosos do que aqueles que seriam possíveis de criar simplesmente com comando e com controle. Então, se existe um motivo para a gente ser otimista para o futuro, é porque hoje existem novas ferramentas que a gente pode, através delas, expressar a nossa liberdade e construir novas ordens espontâneas. Muito obrigado. Vamos lá, meus amigos. Pessoal, a ideia é que agora a gente fazer algumas perguntas, tá? A gente bater aqui um papo. Quem tiver alguma pergunta, escreve, entrega para quem, Gabi? Para a Gabi. Perfeito? Quem tiver alguma pergunta, alguma questão, pode escrever, entregar para a Gabi. Eu vou aqui conversar um pouco com meus amigos Felipe e Diogo, tá? Diogo, parabéns. Começar por você, tá? Parabéns. Eu acho fantástica essa palestra. Eu acho que ela traduz muito o espírito haikiano da coisa, né? O espírito como surge um equilíbrio, uma ordem. Aonde eu estou aqui para fazer a pergunta mais capciosa, tá certo? Porque eu sei que a mesa é toda liberal, então eu tenho que trazer aqui algo mais apimentado. Aonde essa ordem espontânea não funciona, ao seu ver? Bom, Aduan, existe primeiro um exemplo aqui nesse próprio experimento.
Quando as pessoas estavam se organizando, por exemplo, né, dentro das comunidades, ali havia, então, algum tipo de acordo, etc., e depois existia uma certa execução da ordem. Né? Se a gente votou no template, depois não tinha mais como mudar o template. Né? Se você olha para a sociedade como um todo, uma grande ordem espontânea como o mercado, ela é feita de ilhas de planejamento, que são as empresas. Então, por exemplo, se a ordem espontânea funciona no mercado, logo a empresa também tem que ser uma ordem espontânea? Não. Se a ordem espontânea funciona na sociedade civil, logo a família tem que ser uma ordem espontânea? Não. Ou seja, ordens, elas existem também para os seus ambientes específicos. A democracia, por exemplo, para muitas pessoas pode ser uma boa maneira de você organizar uma sociedade, mas não na sua família. Ela tem 3 filhos, vamos decidir o que a gente vai comer e todo dia vai comer sorvete e jujuba. Né? Não dá para você trazer certas instituições da sociedade, da grande sociedade, para as pequenas organizações sociais. Então, acho que isso é o número 1, que você ter uma grande ordem espontânea não significa que você não vai ter várias ilhas que não devem ser espontâneas. E o número 2, que é o problema, às vezes, da tecnologia e da cultura, digamos assim, para a gente tornar esses 2 termos muito abrangentes. Se você quer ter uma sociedade baseada, por exemplo, uma sociedade contratual, Hayek, Mises chamavam, a gente vive numa sociedade contratual, isso é ótimo. Mas para existir uma sociedade contratual, é necessário que as pessoas, que existam algumas coisas. Exista, por exemplo, tecnologia para se fazer contratos. Se você não tem, você está falando com os sumérios antes de eles terem a argila, etc., como é que você vai fazer um contrato? Vai ficar só na boca, mas na boca as pessoas se esquecem. Você precisa ter uma tecnologia de escrita, que na história da humanidade levou muito tempo para aparecer. Segunda, você tem que ter talvez um mínimo de alfabetização da população. Como é que faz uma sociedade contratual que ninguém sabe ler? Você vai continuar dependendo de poucas autoridades que é a classe letrada. Então, existe, eu acho, uma evolução social, de uma forma geral, cultural e tecnológica, que ajuda com que a grande ordem espontânea possa também penetrar em outras dimensões da vida humana. Por isso que é importante a gente não esquecer que a gente quer uma sociedade não apenas livre, mas uma sociedade, o termo não é melhor, mas uma sociedade civilizada. Né? A gente quer também avançar o projeto da civilização humana para que a ordem espontânea possa gerar os seus maiores frutos. Perfeito. Obrigado, Diogo. Felipe Hermes, vou fazer uma pergunta. Até que ponto, na sua opinião, deve ir a liberdade de imprensa? Até que ponto eu posso realmente extrapolar? Até que ponto eu posso realmente ser 100% livre? Quando eu falo 100% livre, envolvendo palavras de baixo calão, ameaças, tudo mais. Existe algum limite legal? Deve existir algum limite legal para a liberdade de imprensa, para o que é escrito, para o que é falado em público e difundido? Eu queria destacar primeiro que, para mim, é muito interessante ver um movimento liberal estando evoluído como ele está hoje, mas ver um evento como a Semana da Liberdade começar a se renovar com essa ideia de trazer painéis, debates, e eu acho que isso é algo que estava faltando bastante no movimento. Discussões e muito mais do que palestra, um tom professoral, eu acho que o debate ele é muito mais importante. E, nesse ponto, a organização da Semana da Liberdade ficou bastante positiva, a meu ver. Sobre liberdade de imprensa, eu imagino que o ponto central que a gente deve discutir é exatamente como a regulação vai funcionar nesse mercado. Ou seja, muito mais do que saber o limite que você vai ter, é saber quem é que vai definir esse limite. Se o limite ele for definido pelos consumidores, que são o melhor agente regulador, no caso, então o limite ele vai ser naturalmente criado ou convencionado pelos agentes que estão produzindo esse conteúdo. A meu ver, a única maneira da gente fugir do militarismo que a gente tem hoje, por exemplo, o deputado processando o humorista, procurando um humorista para processar toda semana, é a gente redefinir esse modelo de fiscalização e ter uma participação muito maior do público atuando diretamente na cobrança com relação a pessoas que produzem esse conteúdo. O que é muito mais eficiente do que você ter necessariamente um burocrata para definir isso. A gente fala muito em ordem espontânea, mas a ordem espontânea no sentido de a população se definir a meta de regulação, a meu ver, é algo que ainda precisa avançar e é algo que, com a tecnologia, a gente vai ter uma cobrança muito maior. Especialmente porque a tecnologia ela garante que você não vai esquecer
os erros cometidos. Então, a imprensa ela passa a ser muito mais cobrada de uma maneira muito mais positiva, que é você se lembra dos erros que a imprensa cometeu e você consegue cobrar eles na sequência. Você não consegue disfarçar a sua linha editorial como você fazia antigamente. Você não consegue fingir que você tem uma posição que você não tem, porque você consegue, em segundos, reencontrar tudo aquilo que foi publicado por essas pessoas que produzem conteúdo ou pela grande imprensa. Perfeito, obrigado. Diogo, a Deep Web, que você citou aí o exemplo, tá? Só para alinhar todo o público, bem rápido, Deep Web é a internet do subsolo, a internet das profundezas, onde possui, teoricamente, uma liberdade total, sem uma identificação, sem uma responsabilidade, sem uma personificação do ato. A Deep Web é vilã ou é herói ou é heroína nesse cenário de liberdade, tendo em vista isso que eu disse, da questão de uma livre atuação, e aí tem comércios, como a gente conversou, como você falou, perdão, mas uma não responsabilização. Então, nesse cenário liberal, no preceito liberal, ela é uma vilã por não ter responsabilidade ou ela é uma heroína por ser livre? Bom, acho que tem as duas coisas, né? Existe o lado bastante sombrio. Você pode ir na Deep Web, assim, de pessoas tentando incitar outras a cometer crimes, né? Você não precisa nem ir na Deep Web, a gente estava falando do 4chan, né? Teve um caso no 4chan que foi um sujeito falando que ia na escola matar a gente e alguém deu ideia para ele. Fala que é uma situação de refém, coloca todos os reféns num canto e depois abre bala. O cara fez isso. Foi em Oregon, eu acho que foi o maior school shooting, né? O melhor tiroteio em escola no estado. Isso é bastante negativo. Ao mesmo tempo em que você vê a Deep Web também, ou nesse caso o Silk Road, né, que é o site que vendia drogas e armas, também ajudou a dar uma atração inicial no Bitcoin como uma moeda, como de fato um instrumento de troca. E é comum que essas coisas aconteçam, né? Como a gente falou, é a mesma coisa da internet no seu início, que era utilizado para também tráfico, era utilizado para pornografia infantil, como a gente falou. Mas existe, eu acho que uma natural evolução para que as pessoas percebam que, se elas podem comprar, através do Silk Road, uma droga recreativa, ela também pode comprar uma droga para curar o seu filho. Ela também pode, às vezes, que é uma droga que a FDA, né, a regulação americana, não permite. Então, existe também esse lado que a própria subversão cria, que é uma possibilidade de você ter algum tipo de experimentação fora da ordem normatizada, digamos assim, do Estado. Né? Perfeito. Obrigado, Diogo. Felipe, na tua opinião, a questão da liberdade, esses furos que a gente viu, agora nem tanto, mas do Wikileaks, toda aquela questão de entrar em conteúdos sigilosos do governo, entrar em conteúdos que, segundo o Estado, atentam até à soberania nacional e à defesa e à segurança nacional, a defesa interna de um país. Qual é a tua opinião sobre isso? Isso deve ser uma coisa que deve ser bem vista pelo movimento liberal, que não deve haver segredo de Estado, ou não? Realmente o governo e o Estado devem ter um setor ou um bloco que entrar nisso deve ser penalizado? Eu só queria destacar também que a evolução que a gente teve, porque da última vez que eu debati com o Diogo num painel, a terceira pessoa era o Rodrigo Constantino. Hoje a gente está com o Raduan, uma melhorada bem significativa. Obrigado. Eu acho que nesse ponto o Assange e o Wikileaks eles foram bastante práticos em se unir a grandes jornais como o The Guardian ou o The Independent na Inglaterra e a criar algo que seja que tenha uma responsabilidade propriamente jornalística, porque o jornalismo ele não é necessariamente só jogar os fatos como eles são. Você tem que ter uma curadoria ou uma definição de propriamente para estruturar aquela notícia, para poder passar para as pessoas da melhor maneira possível. E nesse aspecto de proteger a identidade de pessoas, por exemplo, que estavam em países inimigos e trabalhando como agentes disfarçados pelo governo, foi um ponto em que o jornalismo, com a seriedade que ele tem em boa parte de alguns países mais, como a Inglaterra, os Estados Unidos, por exemplo, você ainda encontra vários jornais com uma responsabilidade bastante grande com relação ao público. E nesse aspecto eles souberam lidar muito bem. Mas, de um modo geral, eu acredito que a atividade do Snowden, o que ele se propôs a fazer,
é algo muito mais interessante pela ideia em si do que a prática que ele fez. Por exemplo, a ideia de que governos não precisam de privacidade, pessoas precisam de privacidade. Eu acho que essa é uma ideia completamente liberal, é uma ideia que os liberais devem defender, uma ideia de que você só vai conseguir regular o governo e regular pressionando o governo se você tiver uma transparência relativamente alta. Agora, o meu ponto crítico seria no momento em que isso afeta a vida de outras pessoas. Eu acho que se você colocar a vida de terceiros em risco, isso notoriamente é uma atitude antiliberal. E nesse ponto a responsabilidade dos jornais ajudou bastante a coibir, e eu acho que o Wikileaks ele soube lidar muito bem com isso também. Ok. Pensando nessa questão da responsabilidade do jornal que o Felipe Hermes disse, hoje a mídia, a internet principalmente, a coisa é cada vez menos responsável, podemos dizer assim. Cada vez menos eu preciso ter uma identidade por trás, eu preciso ter um meio formal por trás, eu posso até difundir algo anonimamente, perfeito? Dessa forma, Diogo, como você vê a questão de imagens e bens sagrados? Você acha que isso deve ter alguma punição? Ou eu sou livre para difundir e agir como eu quiser com um bem sagrado de uma população? A gente vê muito movimento, principalmente posicionados mais à esquerda radical, que difundem e fazem atos públicos que denigrem a imagem mesmo, a imagem artefato de bens sagrados para grande parte da população. Isso é um ônus da liberdade ou deve ter alguma coibição legal, ao teu ver? Simplesmente denegrir, não, acho que isso aí é um ônus da liberdade. Eu acho que, da mesma maneira que você deve poder fazer um cartoon com Maomé, né, você deve também poder fazer uma arte moderna com, sei lá, um Jesus Cristo com roupa do Ronald McDonald, né, como o pessoal faz nos museus de arte contemporânea até. Mas acho que isso daí é o preço de você viver numa sociedade aberta, em que as pessoas podem contestar religiões. De fato, existe uma queda da sacralidade, como dizia o Schumpeter, né? Que ele fala, a burguesia se beneficiou da quebra de que era sagrado, depois ela meio que viu que ela também era uma coisa que tinha coisas sagradas para a burguesia que ela não conseguia conter. Mas eu acho que uma sociedade aberta funciona dessa maneira, né? Desde que, como disse o Felipe, você não esteja colocando diretamente incitando a violência, né, contra uma pessoa, contra um grupo de pessoas, ou colocando uma pessoa em alto risco, com a sua ação. A liberdade de expressão ela é feita de coisas horríveis. Mas o interessante de a gente ver que isso não é nada novo, né? O curioso é como que esse tipo de ação, se você quer, por exemplo, simplesmente fazer uma arte reativa, né, alguma coisa, algum contexto, quando o contexto passa, a arte acaba sendo esquecida. A gente, porque o símbolo próprio perde significado, pega, sei lá, textos medievais, são vários desenhos. Vários deles as pessoas entendem que eram críticas. Coloca lá um cavaleiro medieval lutando com um caracol. O que o caracol significa? A gente nem sabe mais, mas aquilo supostamente podia ser algo bastante ácido, né? Eram os comediantes da época. E a coisa perde o seu sentido, ou às vezes ela é simplesmente esquecida, né? O que sobra do passado é o que é realmente bom. E se existe um consolo, é esse. Essas coisas, as manifestações que são as mais escatológicas, elas são esquecidas. Elas sempre existiram, é só que a gente não se lembra porque elas acabam entrando para a lata de lixo da história. Perfeito. Tem aqui uma pergunta, Felipe, que me passaram. No que tange às mudanças geradas após o advento da internet e outras tecnologias, qual seria a situação, Felipe, da propriedade intelectual? Como você vê a propriedade intelectual, até na questão da ordem espontânea e a validade dela atualmente? É até um ponto interessante que eu acho que o Raduan discorda um pouco sobre a ideia de que os liberais eles têm que aprender a vender ideias melhor. Não necessariamente isso, mas a ideia de vender ideias como sendo parte de um mercado ainda é alguma coisa que as pessoas têm uma resistência. Mas, a meu ver, a internet ela é um ponto crucial, porque a internet ela é uma quebra de barreiras que simplesmente permite que qualquer pessoa consiga produzir um conteúdo que vai disputar em audiência com os maiores meios de comunicação do país. Se a gente pega, por exemplo, o texto mais lido sobre a reforma trabalhista, foi um texto que a gente publicou no dia seguinte à aprovação da reforma. A mesma coisa sobre o texto da PEC, que foi lido por 2,5 milhões de pessoas, se não me engano. Ou seja, são coisas que o jornalismo em si ele tem que aprender a lidar com esse choque da entrada de novos concorrentes, e é o ponto positivo da internet. O ponto negativo é necessariamente quando você começa
fazer uma vigilância em cima daquele conteúdo, mas não uma vigilância no sentido positivo de cobrar uma coerência editorial, mas no sentido de começar a deturpar aquilo que é produzido. Eu acho que hoje é humanamente impossível a gente coibir que os textos sejam republicados em outros sites, sejam utilizados por quem bem entender. Isso acontece no Facebook, isso acontece em qualquer blog que utilize o texto que a gente produz. Então, nesse aspecto, eu duvido muito que a gente crie uma ferramenta eficaz para criar a propriedade intelectual 100% inviolável. A minha preocupação maior é garantir que essa propriedade intelectual ela seja respeitada no aspecto de que o que eu escrevi é aquilo que vai ser republicado e não aquilo que não vai ser modificado por essas outras pessoas. A minha maior preocupação hoje não é saber se outra pessoa vai publicar o mesmo texto que eu escrevi, mas o texto completamente deturpado. Isso, para mim, seria um problema. Mas não é um problema a pessoa republicar um texto, porque a maioria das pessoas que me acompanham, praticamente todo mundo, sabe quem eu sou, conhece o Spotix, então vai procurar aquele site como fonte. Então, os outros textos que são republicados não acabam afetando a gente. E, nesse aspecto, a gente acaba ficando algo muito parecido com a indústria da música, por exemplo. A indústria da música ela se acostumou, por um bom tempo, a produzir CDs para vender, e tinha boa parte do seu faturamento aí. E boa parte das gravadoras de disco hoje estão em falência. Mas a indústria do entretenimento no mundo cresceu como nunca, exatamente porque eles entenderam qual era o produto deles. As pessoas que prosperaram na indústria do entretenimento entenderam que o produto deles não era vender CDs, não era vender um disco a cada 6 meses, a cada 1 ano. O negócio deles era vender entretenimento. O meu negócio, necessariamente, não é cobrar pelo aquilo que eu escrevo, mas sim produzir esse conteúdo para o máximo possível de pessoas. Eu procuro fazer sempre o conteúdo com esse aspecto, e é dessa maneira que ele é rentabilizado, e dessa maneira que ele tem o propósito dele cumprido. Então, não teria muito sentido a gente defender propriedade intelectual nesse cenário. Perfeito. Diogo, chegou um aqui, eu vou tentar ver se eu consigo traduzir. Como pensar em termos de custo de vidas, num eventual cenário de ordem espontânea, num experimento defendido para a sociedade? Como é que a gente pode pensar nessa questão de um custo? Porque aqui a gente tem um custo muito baixo de adaptação, perfeito? Um custo de readequar. Na sociedade, pelo que a sugestão que foi dada, eu posso ter um custo de vida que seria algo difícil de readequar ou de ser relativizado, perfeito? Uma vez que uma sociedade desenvolveu a linguagem dos direitos e os direitos como instituições, obviamente que o direito à vida é algo que deve ser preservado acima de experimentos, né? Você não vai simplesmente fazer em que o resultado é o genocídio de uma população. Isso é uma teoria. Se existe alguma função do Estado, essa é a função principal, né? Mas, se a gente for olhar, para usar isso mais como analogia, é pensar como que certos direitos começam a aparecer e emergir. Né? Porque, apesar dos direitos, eu não me oponho a falar em linguagem de direitos naturais, mas os direitos também existe uma vida histórica dos direitos, né? E eu acho que o que a ordem espontânea mostra também é como que a propriedade, por exemplo, aqui, e a resolução de conflitos conseguem emergir. E se a gente for olhar para a história do direito, a gente vê que, no fundo, isso tem que acontecer em alguma sociedade. As sociedades que ficam se matando com vendetta, por exemplo, como alguns casos de antropólogos que vieram em sociedades na Amazônia, entre Venezuela e Brasil, e eram só uma casa matava outra casa, uma tribo matava 1/3 da outra tribo, depois nasciam outros filhos, matavam 1/3 daquela tribo, etc. Alguma hora você tem que ter uma imersão ali de o que são direitos de proteção em algum tipo de acordo. Então, assim, número 1, uma vez que uma sociedade já reconhece direito à vida, já reconhece direito à propriedade, obviamente que isso deve ser defendido sobre qualquer tipo de experimentação. Número 2, quando a gente olha para a evolução social desses direitos, né, em algum momento eles tiveram que passar por um processo um pouco parecido. Não existe um Deus que consiga impor esses direitos, né? Então é necessário que a sociedade desenvolva as suas regras dessa forma. Perfeito. Para terminar, eu vou fazer a mesma pergunta, eu queria ouvir a resposta dos dois, tá?
um dos temas mais falados no meio de comunicação é o que chama aquela questão da democratização dos meios de comunicação, né? Que é um termo dado, um chavão dado. Por favor. Pronto. Mas eu vou perguntar isso, vou chegar lá. Que é um chavão dado para a questão de resolver o problema, entre aspas, problema, que eu vou querer saber se é ou não, de termos algumas famílias que coordenam, que controlam, na verdade, grande parte dos meios de comunicação no Brasil, que isso, na verdade, é um fato, a gente não tem como discordar. Ok, que a internet é um braço de equilíbrio sobre isso. Mas o que fazer com isso? Algumas famílias, se eu não me engano, 6, 7, 8 famílias no Brasil, coordenarem a grande massa da comunicação, ou seja, juntar revistas e canais de televisão abertos e até fechados. O que fazer quanto a isso, Felipe? Deixa, intervém? Bom, basicamente eu não posso falar contra isso, porque afinal eu vivo disso. Eu vivo de democratização dos meios de comunicação pela internet, que é o meio mais democrático que a gente tem hoje. O Spotlight não existiria se a internet fosse estatal. Não existiria se para entrar na internet todo mundo tivesse que ir lá no cartório, se registrar e conseguir a permissão do governo, né? Se a gente tivesse que ter uma autorização do governo para criar cada site ou blog no país, a gente não existiria, provavelmente. E nesse aspecto, eu acho que o ponto mais interessante é novamente voltar à regulação e entender que a regulação por parte de burocratas em Brasília ela não é uma regulação positiva, não é uma regulação que vai atender às demandas de mercado. Se os últimos 100 anos de história brasileira não provaram isso, os próximos 100, se a gente continuar repetindo os mesmos erros, vão, com certeza, provar mais uma vez que entregar o poder de regulação ao Senado brasileiro, ao Congresso brasileiro, é a pior ideia possível que a gente possa ter. Especialmente porque toda vez que você pensa em regulação, toda vez que você pensa em criar uma regulação, você tem que se lembrar que aquele político que você mais detesta provavelmente é o cara que vai indicar a pessoa para ser o agente regulador. Toda vez que você pede mais regulação pela Anatel, quem vai indicar o cara que vai promover a regulação é o José Sarney. Toda vez que você pede mais regulação no sistema financeiro, é o Renan Calheiros que vai indicar. Toda vez que você pede mais regulação sobre salários ou sobre o trabalho, é provavelmente o Eduardo Cunha quem vai definir o cara que vai gerenciar essa regulação. Então, se você personaliza isso, se você entende que por trás dessa regulação existem outras pessoas com interesses distintos aos seus, você começa a entender que entregar poder demais a essas pessoas não é uma boa ideia. Da mesma forma com a imprensa. Eu acredito que boa parte da imprensa ainda sobrevive porque as barreiras de entrada são muito altas. Montar uma televisão no Brasil é muito difícil. E ter a penetração que a maioria das redes já estabelecidas tem é praticamente impossível. Não à toa a gente tem hoje um senador, um ex-presidente do Senado, que é uma pessoa que tem 9 processos no STF rodando e é uma pessoa que é basicamente imune de ataques por parte da imprensa, no caso o Renan Calheiros, e o Renan é basicamente conhecido como o cara que garante que a democratização dos meios de comunicação não vai passar sob hipótese alguma no Senado. Por anos, o Renan ficou conhecido por ser um cara que dialoga com a família Marinho ou com o Otávio Frias, da Folha, para basicamente impedir que essa regulação, que essa descentralização seja feita. Mas, por outro lado, eu entendo que, da mesma maneira como você garantir que esses meios só vão ser acessados se a pessoa tiver o contato com o político, essa democratização proposta, se ela for definida também por políticos e não for definida pela população ou pelas demandas da população, você tem condições de criar algo muito mais danoso do que a gente tem hoje, por exemplo. A gente teria condições de, ao promover isso, salientar empresas que são muito mais ligadas ao governo do que outras. A gente teve, por exemplo, se não me engano, ontem, uma notícia de que a Record negociou com o governo para receber um patrocínio da Caixa em troca de entregar uma entrevista ao governo. Agora você imagina o potencial de o governo definir a linha editorial das revistas ou definir quais revistas vão ter, quais revistas ou televisões vão ter maior destaque. Isso é algo que também pode ser pesado. Da mesma forma que manter o sistema atual. Então, o nosso grande desafio é exatamente como migrar desse sistema completamente regulado que a gente tem hoje e promover de fato uma descentralização da mídia, promover de fato uma democratização dos meios de comunicação. Eu acredito que do que é proposto hoje, a gente tem muito pouco de fato de democratizar,
mas a democratização em si ela é algo bastante positivo. Diogo? Eu acho que o Felipe falou muito bem sobre o que é de fato a regulação e a ideia de regulação quando as pessoas falam e o que é aquela de verdade. E o que a gente viu é como o Spotnik é um exemplo, como que a tecnologia conseguiu fazer algo que não apenas o governo não faria. O governo não faria nem como ideal e, obviamente, não faria como prática, como você falou. Né? A interferência do governo normalmente é para tornar a mídia muito mais dependente da classe governante do que dependente dos governados. É muito melhor ser uma imprensa que depende de anúncios do que uma imprensa que depende do Banco do Brasil, e da Petrobras, e da Caixa Econômica. Mas olha que curioso, né? Se a gente estivesse fazendo essa pergunta antes da internet, as pessoas sequer conseguiriam contemplar, tipo, vamos fazer o seguinte, vamos deixar que a tecnologia evolua, que daqui a pouco você vai ter o Spotnik. Não, as pessoas sequer conseguiriam ver essas soluções. Né? Eu acho que essa é uma coisa maravilhosa da tecnologia. Eu estava vendo outro dia que em 2003, 2004, tinham 4 projetos de lei no Brasil para controlar um problema muito sério que era visto como algo que só podia ser resolvido pelo governo, um problema que nasceu da internet, que era o problema do spam. Então, tinha 4 projetos de lei e tinham leis que obrigavam todos os servidores a guardar todas as mensagens. Qualquer mensagem de spam teria que ser enviado com o cabeçalho dizendo mensagem não solicitada e tinha que ter algum tipo de campo para a pessoa dizer que não quer mais responder, e se a pessoa te mandasse de novo, aí ela seria multada em, eu acho que era coisa de R$200, R$400 e mais tempo de cadeia e tal. Então, você imagina, cara, isso era o que o político estava pensando. Esse é um problema, a gente só vai resolver a gente mesmo aqui. Assim, graças a Deus aqui, até a lei passar, saiu já Gmail, Hotmail, o pessoal já conseguiu filtros de spam que eram muito melhores e meio que a lei passou a ser anacrônica. Né? Então, hoje a gente consegue ver, por exemplo, um meio de comunicação que é pulverizado. Né? Outro dia eu estava vendo uma pessoa qualquer que nunca tinha postado no Facebook, uma psicóloga lá de São Paulo, teve 200 mil reações no Facebook. É incrível, né? Como que você consegue ter esse alcance? E a gente não vive mais numa sociedade de espectadores, a gente vive numa sociedade de pessoas falantes. Isso o governo jamais seria capaz de fazer. Mas eu garanto que no e-mail dos Correios que a Dilma mandou fazer ainda tem spam. Pessoal, a gente queria agradecer a todos vocês, agradecer o Diogo, de coração, é uma honra estar ao seu lado, é um prazer enorme, sou realmente seu fã. Felipe, um parceiro de trincheira, um companheiro de UFC, de longos debates e longas causas, tá? Eternamente. Muitíssimo obrigado, pessoal. Tenham todos uma boa tarde, um prazer estar com vocês.